Muito bem, vamos continuar o estudo dos dispositivos constitucionais relativos ao ICMS e agora vamos ver, continuando as imunidades, vamos ver a linha C do inciso 10. Vimos a linha A, que é a exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, a linha B, que diz respeito às operações interestaduais com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica, e agora a linha C. Vamos lá para a tela. O imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte: não incidirá sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Aonde está isso, Boaba? Ele manda, a Constituição cita nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. Então vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo constitucional. Está lá, olha, artigo 153, parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput, que é o IOF. Devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante, só para completar a informação, 30% para o Estado, Distrito Federal ou Território Federal, conforme a origem, e 70% para o município de origem do ouro. Então, minha gente, de acordo com o texto do artigo 153, parágrafo 5º, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, só sofre a incidência do IOF. Como consequência, é uma imunidade relativa ao ICMS. Certo? Então, voltando para mim, sobre o ouro, só pode, e é devido à operação de origem, na extração do ouro. Depois nós vamos estudar, quando ele se transformar em mercadoria, esse ouro, passa a incidir ICMS. Nós vamos também saber para qual estado vai ser devido o ICMS. Por enquanto, aguentem a curiosidade, a gente vai estudar isso depois na Lei Complementar 87, na Lei Candir, a lei que estabelece normas gerais, o nosso próximo módulo. Ok? Então vamos lá para a tela continuar com as imunidades. Vamos ver a última imunidade, que foi uma vitória das redes abertas de TV, né, junto ao Congresso Nacional. Vamos lá para a tela. O ICMS não incidirá, a linha D, nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Então, voltando para mim, canais abertos, TV Globo, SBT, Record e por aí afora, certo? Não tem incidência do ICMS. Imagine a montanha de tributos que incidiria sobre o valor, né, das prestações de serviço de comunicação de uma rede dessa, dos canais abertos, e conseguiram, junto ao Congresso Nacional, uma aprovação, né, de uma emenda constitucional, desde 2003 já, determinando que não incide sobre serviço de comunicação de recepção livre e gratuita. Então, por exemplo, serviço de comunicação através de telefonia, que é cobrado, tem ICMS normalmente. São só aqueles de recepção livre e gratuita. Legal? Muito bem. Então, essa é a última imunidade. Então, portanto, quais foram as imunidades que nós vimos? Na exportação de mercadorias e serviços para o exterior, na saída das operações interestaduais com combustíveis lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica, a saída é sempre imune e a entrada no outro estado será tributada se o destinatário for consumidor final, é o nosso ICMS monofásico. Vimos a imunidade para o ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, porque só pode se sujeitar ao IOF, e a imunidade do serviço de comunicação de recepção livre e gratuita. São imunidades relativas ao ICMS, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição. Maravilha. E agora, minha gente,
nós vamos conversar um aspecto muito importante, que é a incidência do IPI e do ICMS. Porque, na verdade, o fato gerador dos dois tributos é rigorosamente o mesmo. Ah, mas não cabe bitributação no Brasil, Borba. Cabe. Está um exemplo típico aqui. A própria Constituição diz textualmente que é fato gerador dos dois impostos, porque o fato gerador do IPI não é a industrialização do produto. Não. O fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado da indústria. Esse é o fato gerador do IPI. Não é a industrialização. Certo? Então, minha gente, quando há incidência do IPI e do ICMS, que é na imensa maioria dos casos que sai da indústria do produto, quem incide sobre quem? Qual a base de cálculo de um e de outro? Isso é o que está definido no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição Federal, que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá para a tela. O ICMS atenderá ao seguinte: não compreenderá, então o ICMS não compreenderá em sua base de cálculo o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, quando a operação realizada entre contribuintes e, olha esse detalhe aqui importantíssimo, e relativo a produto destinado à industrialização ou comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Olha aqui, ó. A própria Constituição, que nem sequer trata de fato gerador, confirma que o fato gerador é idêntico dos dois, que é a saída do produto da indústria. Mas muito cuidado, minha gente. Então, o IPI, ele só não integra a base de cálculo do ICMS, ou seja, o ICMS só não vai incidir sobre o IPI se for uma operação entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização. Tem que ser as duas coisas para que o IPI não integre a base de cálculo do nosso ICMS. Ok? Voltando para mim, eu quero chamar a atenção muito disso, porque na importação, por exemplo, o produto pode ser destinado à comercialização ou industrialização. No entanto, na importação, não é uma operação entre contribuintes, porque o cara que está lá fora não é contribuinte do ICMS. Então, na importação, o IPI sempre vai integrar a base de cálculo do ICMS. O ICMS sempre vai incidir sobre o IPI. Por quê? Para que nós vamos mostrar os exemplos, para que o IPI não integre a base de cálculo do ICMS, tem que ser uma operação entre contribuintes e destinada à comercialização ou industrialização. Legal? Maravilha. Então vamos lá para a tela para a gente ver os detalhes disso. Imagine essa situação aqui. Ó. Remessa para outro contribuinte que vai comercializar ou industrializar o produto. Vamos imaginar que o produto foi vendido por 1.000, o IPI é 10% e o ICMS 20%. Então, como é que vai ser a nota fiscal? Produto 1.000, IPI 100. Veja que o IPI, diferentemente do ICMS, ele é somado ao preço. Total da nota, 1.100. Agora, o ICMS é um mero destaque. Então, o que está informando esse destaque do ICMS? Que dentro deste valor total de 1.100, estão embutidos R$ 200 de ICMS. Vejam que a sistemática é diferente do IPI para o ICMS. No IPI ele é somado ao preço. No ICMS ele está embutido no próprio preço. Na verdade, portanto, esse cara aqui, ele está pagando 100 de IPI, 100 de IPI, 800 de mercadoria e 200 de ICMS. Certo? Na verdade, é isso que ocorre, porque o ICMS ele está embutido no preço lá. Então, a base de cálculo dos 20% do ICMS foi o valor de 1.000. Ou seja, o IPI não integrou a base de cálculo do ICMS, não entrou na base de cálculo do ICMS, porque é uma operação
para outro contribuinte que vai comercializar ou industrializar o produto. Só nessa hipótese, uma operação entre contribuintes e destinada à comercialização ou industrialização. No entanto, se for a mesma situação, mas uma venda para consumidor final, observe que os 20% do nosso ICMS incidirão sobre o valor de 1.100, dando 220. Observe, portanto, que, neste caso, o IPI integrou a base de cálculo ICMS. O ICMS incidiu sobre o IPI. Maravilha? Isso só não acontece se for, voltando para mim, uma operação entre contribuintes e destinada à comercialização e industrialização. Por isso que eu estou dizendo, na importação, ele vai incidir normalmente o ICMS sobre o IPI, porque mesmo que seja para comercialização e industrialização, que esteja sendo importado, não é uma operação entre contribuintes, porque o cara lá fora não é contribuinte do ICMS. Ok? Maravilha. Então, minha gente, é assim que funciona a incidência do IPI e do ICMS. Essa é uma parte fundamental, né, tanto no concurso para a esfera estadual, nesse fala, como também para a federal, porque envolve aí um imposto federal, que é o nosso IPI. Bom, agora é o seguinte, nós já sabemos, lá do direito tributário, quem já fez o curso de direito tributário, que cabe à lei complementar federal, de acordo com o artigo 146, inciso 3 da Constituição, cabe à lei complementar federal estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária para os impostos, etc. E não é diferente no caso do ICMS. Então, o parágrafo 2º, inciso 12 do artigo 155, nos traz exatamente essa determinação, que cabe à lei complementar regular várias matérias com relação ao ICMS, e essa lei complementar é a lei complementar 87/96, Lei Candia, que é o nosso segundo módulo, depois que nós terminarmos esse módulo do ICMS na Constituição Federal. Então vamos lá para a tela. Cabe à lei complementar, letra A, definir seus contribuintes. Na verdade, tem vamos dizer assim, uma imperfeição aqui, né? Porque não é bem definir seus contribuintes, é definir seus sujeitos passivos, porque tem contribuintes, mas também tem responsáveis definidos na Lei Complementar 87. Mas permaneceu isso. Voltando para a tela. Dispor sobre substituição tributária. Nós vamos estudar tudo sobre substituição tributária na Lei Complementar 87, no nosso próximo módulo. Disciplinar o regime de compensação do imposto. Voltando para mim, é assim que funciona, né? O que vai, quando gera crédito, quando não gera crédito, quando gera débito, como é que se faz o confronto débito-crédito, se tiver vários estabelecimentos do mesmo contribuinte, será que é feita uma apuração só, se é individualizado, todos os detalhes da compensação. Voltando para a tela. A linha D, fixar para efeito da sua cobrança a definição do estabelecimento responsável, o local das operações. Isso, minha gente, é fundamental, voltando para mim, o local da operação define para qual estado é devido, certo? E o estabelecimento responsável determina quem é o contribuinte. São dois pilares fundamentais na cobrança do ICMS, o local da ocorrência e o momento da ocorrência, quem é o contribuinte. Isso tudo nós vamos estudar no nosso segundo módulo. Vamos lá para a tela. A linha E, cabe à lei complementar excluir da incidência do ICMS nas exportações para o exterior de mercadorias ou serviços, etc, etc. Minha gente, esse dispositivo, voltando para mim, esse dispositivo já não tem mais aplicação. Na época tinha a Lei Complementar 87, excluiu realmente, mas depois
A Lei Complementar 87 é de 1996. Mas depois veio a Emenda Constitucional 42, tirando o ICMS de tudo que vai para o exterior, conforme nós já vimos no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a imunidade para exportação. Então, essa letra F ficou letra morta, porque hoje não há mais a possibilidade de uma lei complementar excluir da incidência do ICMS algo que vá para o exterior, porque a própria Constituição já o fez. Mas ficou lá o texto constitucional. Voltando para a tela. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e mercadorias. Aquele benefício de manutenção de crédito. A linha G, que é importantíssima, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Ora, voltando para mim, é a nossa Lei Complementar 24 de 75, que foi recepcionada, que estabelece a forma como os benefícios fiscais são revogados, serão concedidos e revogados. Cuidado, minha gente, que o dispositivo que nós vimos agora não determina que cabe à lei complementar conceder benefícios. Não. Cabe à lei complementar regular como esses benefícios serão concedidos e revogados através de convênio entre os estados e DF, que é exatamente a função da nossa Lei Complementar 2475, que é o nosso terceiro módulo. Ok? Voltando para a tela, na linha H, vocês já sabem, né, aquele porque nós já estudamos ele, definir combustíveis lubrificantes do nosso ICMS monofásico, né, já vimos essa linha H. A linha I, que é aquela que determina a base de cálculo na importação, fazendo com que também na importação o ICMS integre a sua própria base de cálculo. Então, já vimos, né, que como é que é feita a base de cálculo na importação, já tinha comentado com vocês. O valor da importação convertido em moeda nacional, com todas as despesas cobradas, dividido por 1 menos a alíquota, multiplicado pela alíquota. Como já tínhamos dado um exemplo aqui. Então, vamos imaginar que a alíquota interna do Estado seja de 18%, né? Vamos pegar até um valor diferente dos 18 para ficar um exemplo diferente daquele que nós demos. Então, vamos imaginar que a alíquota seja de 17%, a alíquota interna. Então, vai se dividir o valor total da importação, com todos os acréscimos, dividir por 0,83, que é 1 menos a alíquota de 17%, e multiplicar pela alíquota. Aí chegamos ao valor do ICMS na importação. Conforme já tinha comentado com vocês, é assim que se faz na importação. Na sequência, nós temos um último detalhe importante a respeito do artigo 155. É o parágrafo 3º, que determina, observem, que, à exceção dos impostos que tratam o inciso 2, que é o ICMS, e do artigo 153, inciso 1 e 2, que são o II e o IE, portanto, quais são os impostos aos quais ele se refere aqui? O ICMS, o II e o IE. À exceção desses três, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Certo? Nenhum outro imposto, eu chamo atenção para isso. Por quê? Voltando para mim, se for contribuição, pode incidir. A contribuição incide sobre combustível, você já sabe que incide. Então vamos lá para a tela. Sobre energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais, só poderão incidir esses três impostos: o II,
o IE, o ICMS. Portanto, embora, por exemplo, combustíveis sejam produtos industrializados, não tem incidência do IPI. Uma vez que só pode incidir o I, o IE e o nosso ICMS. Voltando para o Borbinha, então, minha gente, estes são os dispositivos constitucionais relativos ao ICMS, com os quais nós terminamos o nosso primeiro módulo, que é o ICMS na Constituição Federal. Na nossa próxima aula, já entramos no nosso segundo módulo, que é a Lei Complementar 87/96, ou seja, as normas gerais aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal relativas ao ICMS. Até lá.